A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Sabe qual é a glória do Senhor? É todo o seu poder, é o que Ele fala, é o que Ele faz. Mas não brinca com Ele, meu irmão. Não sai 1 milímetro nem para a direita, nem para a esquerda. Não sai, não brinca. Não se brinca de evangelho. Irmãos, não se brinca. As pessoas estão correndo para as igrejas, para buscar as coisas materiais, quando Jesus disse, deixa que isso eu te acrescento. Isso é só acréscimo. Para! É acréscimo. Porque as pessoas se preocupam tanto com tudo, irmãos. A oração, irmãos, é um poder extraordinário, porque é uma comunhão com Deus. Oração não é só comunicação para pedir coisas. É impressionante, irmãos. É impressionante. Olha, eu sempre ouvi dizer isso, que no céu tem 2 cestos. Um cesto só para pedido e um cesto só para agradecimento. Eu sempre ouvi que o cesto do pedido transborda e o dos agradecimentos fica vazio. Não sei. Não sei, que eu ainda não cheguei lá. Vazio de todo não fica, porque hoje é um culto de ação de graças. Mas é muito triste, irmãos, ver que as pessoas não procuram conhecer a Jesus. Não procuram compreender as coisas espirituais. E o diabo vem com qualquer sopro, um ventinho bobo qualquer, e derruba um cristão. Cristãos que não sabem resistir a nada. Começa a coçar o nariz, dá um espirro. Ai meu Deus, acho que vem uma virose. Ai meu Deus, acho que vem uma virose. Desperta, igreja. Irmãos, é triste o que está acontecendo, mas as pessoas não estão procurando conhecer a Jesus. Mas isso aconteceu também com os discípulos de Jesus, não se espante. Que isso, pastor? Sim. Eles andaram ao lado de Jesus fisicamente, 3 anos, 6 meses e alguns dias. E deram mancadas e mancadas. Você vai ver já. Jesus chega, se senta. Onde Jesus sentava era uma glória, porque lá ia começar a ensinar. Não, Jesus é. E aí é ele começar a ensinar. E aí de repente ele olha e visualiza uma multidão, mas uma imensa multidão. Ele chamou um discípulo, virou para ele, chamava-se Filipe, e disse: Filipe, onde é que nós vamos? Estão no deserto. Onde é que nós vamos comprar pão para essa gente toda? Sabe por que Jesus falou isso? Diz a Bíblia Sagrada, Jesus falou para experimentá-lo. Muito cristão não sabe, irmãos, mas o Espírito Santo faz visitações ao coração. E faz uma visitação especial só para observar como é que os filhos, seu filho, sua filha, está se comportando diante do pecador. Se a fé é aquela fé explosiva dentro da igreja eufórica, glória a Deus, que pula, aleluia, e pula, e salta, e brinca. E quando chega lá fora e vem um aperto, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Ai meu Deus, o que será agora? O que eu vou fazer? Espera aí, meu irmão. O que você aprende sentadinho com a Bíblia aberta é para você colocar em prática na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. E depois tudo novamente. Até Jesus voltar. Diga para o seu irmão, até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Irmãos, quando nós formos para o céu, a gente não precisa se preocupar com comida. A gente não precisa se preocupar com roupa. A gente precisa se preocupar... Ah, meu Deus. Olha, até o Paulo disse, melhor me seria estar com o Senhor. Mas por vossa causa, o Paulo disse que por causa dos discípulos dele, do povo, ele disse, é melhor ficar por aqui, porque tem muito trabalho para ser feito. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, no capítulo 6. Eu vou ler desde o início, o título diz, a multiplicação dos pães e peixes. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1. Depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se, e ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele e disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Versículo 6, você pode ler comigo? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Amém, igreja? Irmãos,
Nesse versículo, todo cristão deveria fazer uma parada, montar acampamento e descansar. Que isso? Porque Jesus sempre sabe o que vai fazer. Jesus viu, ele avistou, visualizou uma multidão. E Jesus subiu ao monte, assentando-se com seus discípulos, versículo 5. E então, levantando os olhos, vendo uma grande multidão, vinha ter com ele. Uma grande multidão. Jesus olhou a grande multidão. Imediatamente deu um toque no Felipe. Onde é que vamos comprar essa gente toda? Mas dizia isso para o experimentar. É aí que muita gente se perde, irmãos. Tem cristão que, se o Espírito Santo fizer uma visitação, vai fazer uma pequena provinha de fé, a pessoa está perdida. Por quê? Realidade, meu irmão. Está perdida. Perdidinha. Não, tem que me virar, não sei o que eu vou fazer. Eu tenho que arrumar outro emprego, mas está tempo de crise, o negócio está sério. Meu Deus, não sei o que eu vou fazer, as contas estão chegando. Eu conto para os irmãos aqui algumas coisas. Nós somos família de Deus, tá? Sem citar nomes e apontar ninguém. Mas essas pessoas existem. Não é daqui, do Irajá, mas de alguma igreja que eu pastoreei. Uma senhora chegou para mim: pastor, me ajuda muito em oração, estou ficando desesperada, eu estou querendo arrumar um terceiro emprego. Eu falei: calma. E aí citei até o caso de Marta. Falei: a senhora está agindo como Marta, só preocupada com o trabalho. Não é assim, vamos lá, vamos ouvir. Não, e eu fui lá, explicando direitinho: olha, a senhora ouve, acabou de chegar, lá no templo, acabou de chegar, senhora, a senhora senta, traz a sua Bíblia, ouve. A senhora vai aprender para acalmar o seu coração, tá? A senhora já aceitou Jesus? Já, sou evangélica. Muito bem. Então a atenção que a senhora der a Jesus é a atenção que Deus vai dar para a senhora. A senhora participando, ouvindo, entendendo, rapidamente Deus muda a sua história. Não pensa que é uma oração, né, que vai mudar toda a sua vida. Não é por aí. A senhora vai ouvindo, vai aprendendo. O justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Falei: o seu entendimento vai se abrindo, a senhora vai compreendendo, vai perdendo ansiedade, vai perdendo medo, vai sabendo orar. Deus vai abrindo uma porta aqui, uma coisa ali, um filho abençoado, um marido abençoado, e a senhora é abençoada. Pastora, não é assim que funciona. Eu sei que tem gente que bota a mão na cabeça e Deus resolve tudo. A senhora quer um pacote de bênçãos. Pastora, quem vai pagar? Deus vai pagar minhas contas? Falei: nosso assunto encerra aqui. Que isso? Nosso assunto encerra aqui. A senhora senta e ouve. A fé vem pelo ouvir. Encerrei o assunto. Zombar de Deus na minha cara, ninguém zomba não. Deus vai pagar as minhas contas? Disse que era evangélica. Deus vai pagar as minhas contas? Você já ouviu uma loucura dessas? E eu disse para ela: não empresto os meus ouvidos para esse tipo de coisa. Não, meu irmão. Se eu sentir que a pessoa, tá, é escarnecedora, se eu sentir que a pessoa despreza Jesus, despreza as coisas de Deus, senta, se quiser, senta e escuta. Porque a porta da igreja está aberta, até o cachorrinho entra. Tá? De vez em quando entra um passarinho por aí meio perdido, ele entra também. Até a palavra de Deus diz que até o pardal encontrou ninho junto dos altares de Deus. E eu disse para ela: os meus ouvidos eu não lhe empresto. Não cedo os meus ouvidos para ouvir esse tipo de coisa. Porque com Deus não se brinca e de Deus não se zomba. Bom, queria um milagreiro ou uma milagreira. Bota a mão na cabeça e entrega a benção. É assim que as pessoas estão se acostumando hoje. Século 21, as pessoas estão entrando nas igrejas numa corrida louca em busca de coisas materiais, tá? Mas as espirituais estão ficando completamente de lado, literalmente abandonadas. E aí, se você atentar para esta palavra, versículo de número 5: e Jesus, levantando os olhos, viu que uma grande multidão vinha ter com ele, e disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Versículo 6: mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia. Jesus sempre sabe o que ele vai fazer na vida de cada um. Que o busque. Para Moisés era o mar vermelho na frente do povo de Israel. Acabaram de sair do Egito,
Faraó vinha atrás, como eu disse no culto passado. O que o povo de Israel precisava? Que o Mar Vermelho fosse aberto. Deus abriu o Mar Vermelho. Eles estavam em pleno deserto. Saíram literalmente com a roupa do corpo, fugindo do faraó. A Bíblia diz que a roupa não envelheceu e o calçado não se rompeu. Você acredita nisso? Agora, irmãos, se a pessoa quer viver, tá? Viver de loja, viver no shopping, viver literalmente, tá? Como vivia no tempo do pecado, em que gastava literalmente pelos poros, como a gente sabe que as pessoas fazem. É uma vergonha, mas tem gente que compra um sapato e a mulher compra um sapato e uma bolsa porque saiu na moda. A moda dura cerca de 3 meses. É o tempo de uma estação. Não chega a 4. Não chega a 4. Não chega a completar uma estação. E aí? Aí joga no canto porque essa moda já passou. A moda amarela foi, chegou a roxa. Agora a moda é roxa. E tá, vamos no roxo. E agora a moda passou. A moda do roxo passou, a moda agora é azul. E agora é o azul. E vai lá acumulando. E depois, irmãos, literalmente as coisas básicas da vida ficam de lado. E como eu disse, tem gente que trata Jesus pior do que o próprio cachorro. Pior do que o próprio cachorro. Vou te dizer isso, tá? Coisa séria. O pastor Sérgio estava me mostrando e disse: pastora, a minha vizinha chegou do veterinário. Só sei porque caiu o papel no chão. Eu não vi na hora que ela deixou cair, mas caiu o papel lá. Eu peguei o papel para ver o que era aquilo e estava lá, né? A nota do pet shop. Deixa eu ver. Tá aí não? Vou mostrar para vocês. Espera aí. É sério. Não é brincadeira. Foi ainda agora. Não tem nada preparado aqui não. Vocês estão pensando que não tem roteiro, que não tem nada disso não. Fica tranquilo. 250 de hospedagem. Então vamos lá. Diária de hospedagem do cachorrinho, R$250. Custa o hotel do pet shop. 250 de hospedagem. Vamos lá? Aplicação de transfusão, R$180. Agora a bolsa do sangue da cadelinha. Eu não sabia que cachorrinho fazia transfusão de sangue. Peraí. Quanto custou a bolsa do sangue? A bolsa e o teste de compatibilidade. Cadê o Vinícius? O Vinícius faz no INCA, ele faz o exame de compatibilidade para transplante. Ele é concursado da Federal, trabalha no Hospital do Câncer. Ele faz o teste de compatibilidade. Eu acho que você perdeu tempo, hein, meu filho? Se você trabalhasse no pet shop, ganhava mais. Fazendo compatibilidade do cachorrinho. Mas vamos lá. Então, a bolsa e o exame de compatibilidade, o teste, ficou em quanto? R$470. Tá bom, o que mais? Num dia fechou a conta, R$900. Eu estou errada quando eu digo que tem gente que investe mais no pet shop do que no evangelho? Eu estou errada quando eu digo que Jesus está abaixo de um cachorro? Eu estou errada? Que Jesus fica às vezes abaixo do cachorro? Cuidado. Meu irmão, não brinca com Jesus. Ele sempre saberá o que fazer na tua dificuldade. Ele não quer que você esquente a cabeça. Que isso, pastor? Não, irmãos. O carinho de Deus é tão lindo. O cuidado de Deus é tão minucioso. Ele é tão meigo, que eu acho impressionante quando ele diz em Filipenses: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas de Deus em tudo. Ou seja, vai lá, vai no teu pai, conta tudo para ele, pede tudo que você quer com detalhe, vai lá, pede. O teu pai vai te responder. E aí, quando você sentir paz no coração, está tranquilo? Papai do céu já respondeu. Pessoal, não brinca. Jesus resolveu fazer um teste com Filipe. E aí, no que deu o teste? Versículo 7. Filipe respondeu-lhe, versículo 7:
200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Dá uma paradinha. Até aqui, irmãos, o Filipe está com um pensamento completamente humano. Senhor, se a gente tiver 200 dinheiros aqui, não tem nem padaria por perto, mas se tiver 200 dinheiros, a gente não tem onde, não vai dar, 200 não vai dar. O que a gente vai fazer, Senhor? Meu Deus, o que fazer? Como é que vai pagar a conta? Versículo 8. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Olha, o outro seguiu o raciocínio do Filipe. Não, cá entre nós, você queria uma turma como essa? Se você fosse pregador, você queria o Filipe como auxiliar? O André? Não, o negócio é sério. Para pensar. Não, irmãos. Caramba, quando a pessoa está numa luta tremenda, às vezes a fé está um pouco abalada, a pessoa está esperando que chegue alguém para dizer: calma, calma, você é de Jesus. E aí sabe o que ele diz para você? Aquietar e saber que eu sou Deus. É gostoso, meu irmão. É gostoso quando alguém chega para levantar a tua fé. Você crê, você sabe, você tem a fé, mas ela está abalada. Aí você precisa de alguém que fortaleça, que concorde com você para dizer assim: não, nós vamos conseguir. E aí? Aí você alegra o coração e diz: não, o Senhor é Deus. Mas e aí? Então lá foi o André, fez pior do que o Filipe. Mas o que é isso para tantos? Versículo 10, o que aconteceu? E disse Jesus: mandai assentar os homens. Dá uma paradinha. É interessante demais, irmãos. Às vezes a palavra apresenta, né, essas posturas e as pessoas levam isso na ótica humana, natural. Manda sentar todo mundo. Ué, mas peraí, está todo mundo alvoroçado, está todo mundo cheio de fome. Tem gente ali que não sabe o que vai fazer da vida, o estômago está roncando. Tem gente ali que está até com uma úlcera. E tem gente que não... Calma, senta. Sabe o que é esse senta? Exatamente isso. Deixa que eu resolvo. Irmãos, enquanto o cristão não aprender a confiar de todo o coração na palavra de Deus e a orar não é cruzar os braços. Você sabe, a primeira palavra, se tem alguém visitando aqui, a primeira palavra que o Senhor Deus nos deu, quando entramos em 2017, na madrugada, na vigília, a primeira palavra foi trabalhar. Ai, meu Deus, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Essa foi a primeira palavra que Deus nos deu para dizer: comece a trabalhar a tua fé, comece a trabalhar na busca do entendimento, comece a trabalhar na oração, comece uma comunicação com Deus e uma comunhão. Comece a trabalhar buscando compreender coisas espirituais. Arregace as mangas e trabalhe para que o demônio fuja da sua vida e vá para longe. Comece a trabalhar. Como? Trabalhe a sua cabeça para sair do pecado. Trabalhe seus pensamentos. Trabalhe seu coração. Tira essa inquietação. Está aqui. Foi a palavra que Jesus nos deu. Trabalhai. Não pela comida que perece. Irmãos, Jesus sempre sabe o que vai fazer. E aí ele manda que coloquem todos sentados, ou seja, sentar. Sabe o que significa esse senta? Significa, se você continuar ansioso, correndo de um lado para o outro, apavorado, e não crer e não descansar o seu coração, esse assente é: descanse o seu coração. Acalme a sua alma. Deixa que eu resolvo. A ciência está bem avançada, né, irmãos? Tecnologia. Estamos aí vivendo uma era aonde se imaginava há 10 anos atrás, cá entre nós, irmãos, onde você imaginava há 10 anos atrás você teclar, né? Você pode controlar a energia, a iluminação da sua casa. Você de longe toca no seu celular, você criou em casa, você tem um sistema automático de energia
e você clica no seu celular e antes de você chegar, você já abre a porta e você já acende a lâmpada. Sabia disso? Pois é, mas já existe isso. Que é isso? Pois é. A ciência bota o ser humano dentro de uma máquina e examina-o por dentro e vai lá dentro das células ósseas do mais profundo, mas não consegue examinar o coração, que está cheio de raízes de amargura que vão explodir numa doença. Isso não vê. Jesus sempre sabe o que vai fazer. Sabe por quê? Porque Ele vê o que a gente não vê. Irmãos, enquanto o cristão não aprender a orar, enquanto o cristão não aprender a ter uma intimidade com Deus, vai continuar com alguma parte da vida no vermelho, vai ficar aquém, ansioso, preocupado, devendo aqui, devendo ali, nada disso. Eu não estou dizendo que devemos deitar numa rede de descanso, a rede não é física. Eu estou dizendo que nós devemos descansar nos braços do Pai, nos braços de Deus. Sabe onde a gente descansa? Na palavra. Sabe onde a gente trabalha muito? No monte da oração. Ai, pastor, eu adoro o monte. Respeito os meus amados irmãos que sobem o monte. O monte, meu irmão, é quando você literalmente renuncia a muita coisa para estar pertinho de Deus. E você sobe e sobe. Vai deixando as coisas baixas. Lá embaixo fica a preocupação. Lá embaixo fica a ansiedade. Você sobe. Lá embaixo ficam as tristezas, as amarguras. E você sobe. E você sobe. E você chega à presença de Deus com o coração tranquilo. Meu irmão, o monte Sião. Um monte que não se abala. O que Jesus vai fazer agora? Vamos lá? Então, o irmão do Simão Pedro, André, trouxe a solução e a preocupação. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é esse para tantos? E disse Jesus, mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000 homens. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos seus discípulos e os discípulos pelos que estavam onde? Sentados. Igualmente também os peixes, quanto eles, só comeu quem estava sentado. Você viu que repartiram pelos que estavam sentados? Pastor, você viu que repartiu pelos que estavam sentados? Isso aqui é uma sabedoria de Deus tremenda. Está dizendo, enquanto você estiver agitado, correndo de um lado para o outro, tentando se virar, eu não entro na tua causa. Eu não me meto no teu problema. Quando você crer e descansar nos meus braços, se assentar no descanso do Altíssimo, então a bênção chega até você. Irmãos, às vezes por uma oração se resolve um problema que a ciência não consegue resolver. Uma doença grave, um problema familiar, um vício violento que já dura anos. A pessoa senta, escuta a palavra, o Espírito Santo abre o entendimento, a pessoa contempla a glória de Deus naquele poder, ela toma aquela atitude, aquela oração, faz aquela determinação, usa o nome de Jesus. Quando ela nem percebe, o problemão foi embora. Irmãos, para Jesus, abrir o mar vermelho é um piscar de olhos. Às vezes o que a gente não faz uma vida inteira, Jesus faz num instante. Pessoal, como é bom quando se aprende a confiar em Deus. Quando se aprende uma vida com Jesus. Santa Ceia. Tem cristão que foge da Santa Ceia. Sabe por que foge? Porque tem consciência de pecado. E não quer fazer renúncia. Não quer renunciar a algum prazer idiota que o diabo dá na carne. E abandona mesmo a glória de Deus. Como tem gente que não quer parar e sentar para ouvir. Prefere correr o tempo todo e depois oferece migalhas de cultos domingueiros, um pouquinho olhando o relógio, com pressa. Quando surge uma corrente que anuncia alguma coisa astronômica, lá corre aquela pessoa. Entra vazia e sai vazia. Sabe por quê? Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Mais um pedacinho para a gente concluir o entendimento. Então, no versículo 10, Jesus mandou sentar. Disse Jesus, mandai assentar os homens.
e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, eu vou repetir isso aqui, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Versículo de número 13. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Amém, igreja? Quantos discípulos eram? 1 cesto para cada discípulo. Jesus fez de propósito. Alimentou todos que se sentaram e acalmaram, para aprender que é da mão de Jesus que vem a sua bênção. A tua não vem do governo, a tua não vem do teu patrão, a tua vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando o povo de Deus, irmãos, acalmar o coração, quando o povo de Deus se conscientizar que não é órfão neste mundo, quando o povo de Deus entender que os olhos de Deus estão atentos aos justos, quando o povo de Deus, literalmente, entrar nos braços do Pai e descansar, aprendendo a fazer a oração que toca o coração de Deus, aprendendo a fugir do pecado, tomando posse como verdadeiro filho, filha de Deus. Quando o cristão aprender a viver à altura, pode ficar tranquilo. Sabe o que vai acontecer? Abra em Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Quem vai ler comigo? Não são porventura... Só um instantinho. Essa parte fica bem pertinho do Apocalipse, a carta aos Hebreus. Tá? Quero que todos que estão aqui leiam, para entender o que é esse mundo espiritual tão glorioso, mas que trabalha para quem conhece a Jesus, para quem serve a Cristo. Todos acharam? Então vamos lá, versículo 14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Quem aqui está salvo, levante seu braço. Quem aqui é de Jesus, levante seu braço. Quem é de Jesus, balança sua mão, por favor. Bastante seu braço. Balança, balança. Até curar de bursite já foi agora. Levantou os braços para Deus? É isso mesmo. Quando o povo de Deus, irmãos, aprender que em primeiríssimo lugar são as coisas espirituais, que em primeiro lugar devemos nos assentar, meditar, aprender, ler, ouvir. E aí sim, quando o povo de Deus entender que as coisas espirituais regem todo esse universo, vão ter anjos para servi-los, porque eles são enviados por Deus para atender os que são salvos. Não é para o pecador. Tem que haver diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, entre aquele que busca a Deus e aquele que não busca. Meu irmão, não é uma brincadeira. Lembrando aqui da mulher cananeia, quando ela chegou no ponto de ser atendida, ela disse para Jesus, porque ela era de Caná da Galileia, um povo avesso ao judaísmo, um povo que estava totalmente dominado por feitiçaria, idolatria, mundanismo, vaidade, orgulho, o orgulho do saber, o orgulho da cultura grega. Quando ela se quebrantou e reconheceu que Jesus era o Senhor de tudo, quando ela entendeu realmente esse homem, ele é Deus, ele é de Deus, ela disse: Senhor, até os cachorrinhos comem as migalhas que saem da mesa dos seus donos. Senhor, uma migalhinha do teu amor vai resolver minha vida. Meu irmão, Deus só quer atenção. Um pouquinho de atenção que Jesus dá muda toda uma história. Os anjos são enviados por Deus para servir todos os que vão herdar a salvação. Você pensa que não? Os olhos de Deus estão em cima de você, meu irmão. Curva a sua fronte. Obrigado, Jesus.